E vazamentos de Sérgio Moro e Dallagnol pode excluir casos de Lula e cadeira do STF cada vez mais distante para Sérgio Moro. Bem, meus amigos, o que falar, né, a respeito sobre todo esse vazamento que a gente viu ontem. Não pude fazer um vídeo durante o dia porque eu também trabalho, sou uma pessoa comum. E à noite agora, quando eu cheguei, eu dei uma lida aqui sobre algumas notícias, né, nos sites. E algumas notícias me chamaram muita atenção. Principalmente quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, falou que esse vazamento pode prejudicar, sim, Sérgio Moro a se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Existe aí uma denúncia gravíssima aí sobre essa questão da falta de imparcialidade de Sérgio Moro e principalmente dos procuradores, né, da Operação Lava Jato, porque participaram ativamente e Sérgio Moro atuou como não só um juiz, mas como investigador e também como acusador do processo. E durante o dia em Brasília, todos tentaram apagar esse fogo que foi criado, que na verdade não tem nem como realmente apagar o fogo. Existe sim a possibilidade do processo do triplex de Lula ser excluído? Sim. Novos vazamentos estão para ser divulgados, assim confirma o jornalista do jornal The Intercept Brasil. Com isso, meus amigos, a credibilidade da Operação Lava Jato cai muito, principalmente da figura do juiz, né, ex-juiz Sérgio Moro. Porque como ele era um juiz, né, do Tribunal Regional Federal, né, da Vara de Curitiba, ele jamais, em hipótese alguma, poderia ter contato sobre as investigações com os procuradores da Lava Jato. Isso mostra que a imparcialidade foi quebrada a partir do momento que Sérgio Moro ficou sabendo de toda a operação da investigação e de seu curso. Não adianta colocar panos quentes sobre essa situação. Realmente é uma brecha gigantesca, daquelas bem enorme, que os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrará para excluir o processo. Como aconteceu em 2009 da Camargo e Corrêa, que não lembra, 2009, né, fizeram aí denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, mas como existia um contato do juiz diretamente com os procuradores, esse acabou sendo excluído, arquivado. Assim, tenho certeza que o processo do Lula, devido a esses vazamentos, acabará com o mesmo resultado. Então, na fala de Marco Aurélio sobre a questão, porque assim, não é segredo de ninguém que Sérgio Moro ele tem interesse sim de ser ministro do Supremo, né, Tribunal Federal. Mas isso, rapaz, manchou a imagem, a figura do Sérgio Moro. É tanto que Marco Aurélio, em sua fala, diz assim: isso é muito ruim e fragiliza o judiciário, como fragilizou também o judiciário o fato dele, o juiz Sérgio Moro, ter deixado o cargo vitalício, sem aposentadoria, para ser auxiliar do presidente da República. E o pior, que é o presidente que o colocou em sabatina constante até novembro de 2020. Período que o decano, né, Celso de Mello, irá se aposentar e assim Sérgio Moro, quem sabe, poderia ocupar essa vaga. No que anunciou o compromisso de indicá-lo para o Supremo, é complicada a caminhada do ministro Sérgio Moro. Ele não queria estar no lugar dele e certamente não estaria, concluiu Marco Aurélio. Ora, o cara era um juiz, meu amigo. Cargo federal, com aposentadoria vitalícia, com a garantia de todas as prerrogativas que um juiz neste país tem, abandona o cargo para ser empregado de um presidente totalmente sem noção. Sérgio Moro, que tem na sua cabeça? Que deu na sua cabeça? Que cabecinha de jirico é essa sua, meu amigo? Entendeu? Olha só o governo atrapalhado que você está. Olha só, né, a armadilha que você foi cair. Já deve estar arrependido. Com certeza está arrependido. Com certeza está arrependido. O homem deixou de ser juiz para ser um ministro. Acho que ele achou que o Bolsonaro
ficaria com o governo assim 4 anos no sossego. Não ficaria 4 anos no sossego. Sem dúvida ele tem o rabo preso. Olha, tem uma reportagem que já chegou aí para falar a respeito desse tal rabo preso, entre aspas aí, né? Bolsonaro e Sérgio Moro. Mas dando continuidade ainda à fala de Marco Aurélio, ele diz também: é impensável para um juiz, é imaginável instruir uma das partes. Órgão acusador é o Ministério Público. O juiz tem que guardar a independência, a equidistância, pelo menos na visão do leigo e daqueles que foram processados. Isso fica prejudicado. A coisa fica tenebrosa, disse o ministro à reportagem da Veja. Ou seja, você ainda tem dúvida que o processo de Lula não pode ser excluído? Estou falando do triplex. Existem outros aí. Mas o do triplex será realmente excluído, gavetado. Porque se mostrou que houve sim uma tentativa de prender Inácio Lula para poder evitar que ele conseguisse eleger seu candidato Fernando Haddad, ou quem sabe, possivelmente, Lula disputar a eleição. Qual é o impacto de tudo isso sobre a Lava Jato? Os diálogos divulgados neste domingo indicam que Moro teria, por exemplo, sugerido a Dallagnol inverter a ordem das fases da Lava Jato, bem como reclamado da frequência das operações. As conversas vazadas mostram também que o ex-juiz teria recomendado ao procurador que, em dezembro de 2015, uma possível testemunha a ser ouvida em processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, seria, digamos, de extrema importância para poder achar um motivo de colocá-lo na prisão. O petista foi posteriormente condenado por Moro no caso do triplex do Guarujá. A decisão que foi confirmada pelo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal da Justiça. Lula foi impedido de disputar a eleição e está há pouco ou mais de um ano cumprindo pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ou seja, acaba toda a credibilidade da Lava Jato. E você ainda acha, meu amigo, que o processo não vai cair? Que os advogados não encontraram agora uma brecha para poder mostrar que houve interesses, né, eleitorais, que houve interesses eleitoreiros no caso da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, com certeza. Porque ainda, meus amigos, terá muito mais informações. Lembre-se que as mensagens, né, que foram vazadas dá mais de 1.700 páginas. E de acordo com Greenwald, a informação consta em uma troca de mensagem que ainda não foi divulgada para o público. Olha, para o público não foi divulgado, meus amigos. O The Intercept Brasil foi responsável por expor essas conversas. E ele afirma que há troca de mensagens que realmente aponta que a prisão do Lula teve interesses políticos. Em entrevista ao UOL, o jornalista disse que novos conteúdos ainda virão à tona. Temos conversas que ainda não reportamos sobre Moro. Está pensando, antes da eleição, na possibilidade de aceitar uma oferta do Bolsonaro caso ele ganhasse. Isso foi antes da eleição. Acho que depois do primeiro turno, afirmou Greenwald. Vocês ouviram isso? Eu vou falar mais uma vez o que o jornalista disse. Temos conversas que ainda não reportamos sobre o Moro. Está pensando antes da eleição, ou seja, Sérgio Moro estava pensando na possibilidade de aceitar uma oferta do Bolsonaro, caso ele ganhasse. Isso foi antes da eleição, meus amigos. Isso foi antes. E aí, mais outra reportagem, porque assim, aqui eu tomei um cuidado para confrontar vários jornais, vários artigos, para saber se todos eles têm uma mesma linha de pensamento. Exatamente. Mesma linha de pensamento.
Para que? Para a gente poder ter noção do que aquilo tudo que foi exposto sobre o vazamento, né, é verídico. Ou seja, Sérgio Moro tinha sim conversado antes com Bolsonaro. E tinha aceitado a proposta de ser seu ministro, caso Bolsonaro ganhasse. Olha aí, coisa boa. Isso é bom demais. Olha aí, meus amigos. Isso é bom demais. Você teria a garantia. O único obstáculo era só o quê? Tirar o cara de maior peso, né, no páreo das eleições. De acordo com a reportagem, o convite a Moro gerou conflitos entre integrantes da Lava Jato em Curitiba. Não era só o Sérgio Moro, havia mais pessoas. E tem pessoas dentro da força-tarefa da Lava Jato, outros procuradores, falando que isso iria destruir a reputação da Lava Jato, que iria criar uma percepção de que o tempo todo não foi uma apuração contra a corrupção e nem uma apuração do judiciário, mas uma apuração política para impedir a esquerda e empoderar a direita. Relato jornalista. Essa divisão que houve nas eleições passadas, meus amigos, mostrou realmente que tudo aquilo que a Operação Lava Jato e todos os outros órgãos que estavam aí era só simplesmente tirar Lula da eleição. É uma pena a gente estar vendo isso, com certeza. Até porque tinha muitos aí, muitos de vocês, principalmente apoiadores de Bolsonaro, felizes, porque o Brasil estava, enfim, caminhando nos trilhos certos, né, do combate contra a corrupção, da justiça, como orgulho nacional. Mas descobrimos que a Operação Lava Jato não passou mais do que uma simples estratégia de campanha eleitoral para favorecer um candidato e tirar o outro que era mais forte. E nessas informações, meus amigos, para fecharmos nossa linha de raciocínio, a OAB pediu a Sérgio Moro que se afastasse, que fosse realmente desonerado do cargo de ministro. Claro que a nota da OAB é um pouco grande, mas eu só vou ler uma parte aqui. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e o Colégio de Presidentes Seccionais, por deliberação unânime, manifesta perplexidade e preocupação com os fatos recentemente noticiados pela mídia envolvendo os procuradores da República e um ex-magistrado. Tanto pelo fato de autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, com graves riscos à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas veiculadas, que ameaçam caros alicerces do Estado Democrático de Direito. Ou seja, meus amigos, esta foi uma carta mandada para Sérgio Moro, porque a OAB pediu que Sérgio Moro afastasse do cargo de ministro. Exatamente. E também pediu que Deltan Dallagnol também se afastasse como procurador, para que as investigações fossem apuradas e assim elucidado o caso no qual foi vazado para todos. Bom, meus amigos, o que eu tenho a dizer sobre esse fato? Bom, tudo aquilo que falávamos desde 2016, com aquela construção do golpe, depois com as coisas que Temer estava fazendo, com a eleição na qual a prisão de Lula de forma duvidosa, né, fez com que o Brasil elegesse Bolsonaro. Sim, sim. Sendo que isso, meus amigos, que é gravíssimo, houve o dedo dos procuradores da Lava Jato e de um juiz de reputação incorruptível, imaculado, que acabou sendo desmascarado. No mais, eu me despeço por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima, quando nós tivermos mais informações sobre o caso.